Sim, sim, sim. Pronto. Hoje a gente vai falar um pouco aí sobre a questão do fandom, né? Eu acho que já entra aí justamente no que a gente estava no início da call conversando. Esse assunto, esses últimos dias eu estava estudando muito, porque eu estava criando conteúdo em cima disso. E aí eu falei assim, cara, eu vou aproveitar que eu estou estudando esse assunto e vou levar como call para a galera pegar a visão de tendências, pegar a visão do que está acontecendo agora. Inclusive, na primeira call sobre tendências, eu trouxe algumas coisas que eu vou retrazer aqui nesse slide, justamente porque como eu não consegui gravar na primeira, pelo menos dessa vez aqui a gente vai conseguir gravar, e aí depois eu posso ir lá no YouTube com mais calma. Mas, vamos lá, né? A recalibração para a era do fandom, porque a identidade é a profundidade, e a profundidade vencer o algoritmo em 2026. Aqui a gente vai trazer algumas coisas relacionadas justamente às tendências de fandom de 2026, tá? Eita, peraí, foi muito longe. Aqui, ó. Deixa eu aceitar aqui quem vai entrar agora. Permitir. Oi. Bom, pronto. Vamos lá. A crise do streaming em 2026. A indústria musical atingiu um ponto de exaustão. O streaming consolidou-se como motor da indústria, mas as margens para artistas permanecem baixas, cerca de 0,17 centavos por streaming, isso em dólar, ok? O algoritmo que antes prometia a ascensão instantânea revelou-se uma máquina de visibilidade efêmera. A produção em massa, com 100 mil novas faixas enviadas diariamente às plataformas, gerou sobrecarga cognitiva no público. Gente, o que está acontecendo agora? É literalmente algo que a gente estava conversando. Velho, antigamente, a gente tem que analisar o cenário histórico, porque a gente está vivendo a primeira geração em que isso está acontecendo. Antigamente, para as músicas chegarem até o público, era um processo. Para essa pessoa ter acesso a essa música, ela tinha que ver na rádio, se não era na rádio, na TV. Então, assim, o acesso era muito limitado às músicas. Não era a proporção que é hoje. Hoje, por exemplo, a gente tem as redes sociais que, quando a pessoa está ali no Reels, é 50 músicas que ela está escutando ao mesmo tempo, porque cada vídeo ali de 1 minuto é uma música diferente, é um áudio diferente. Então, os streams, de uma certa forma, ele fez com que as músicas chegassem muito mais rápido ao público. E isso acabou gerando, na verdade, né, um consenso aí de esgotação, sabe? Aonde, por exemplo, são mais de 100 mil faixas lançadas diariamente. São mais de 100 mil artistas lançando música. E essas 100 mil músicas, está chegando ao público ao mesmo momento. Então, acabou que virou uma competição muito grande de concorrência. Ou seja, além de a gente estar concorrendo com mais de 100 mil faixas diariamente, a gente está concorrendo com outras coisas dentro das plataformas aonde é usada para divulgar. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, você e mais 100 mil artistas estão divulgando música, tem gente lançando áudio de meme, tem notícia explodindo na mídia, é BBB, é meio mundo de assunto competindo diretamente com você. E isso acabou gerando, querendo ou não, uma sobrecarga, onde, por exemplo, os artistas até ali 2020, 2021, que era a época de pandemia, conseguiu se consolidar de uma certa forma para se manter com um grupo de fãs ali, sabe? E, consequentemente, fazer com que esses grupos de fãs que eles já conseguiram compartilhar as músicas deles e manter eles em alta. Só que a galera que está surgindo agora está sentindo uma dificuldade muito grande porque o nível de competição dentro das redes realmente está muito grande. Então, os streamers que veio aí justamente com essa ideia de, enfim, de ajudar os artistas, né? Porque foi esse o sentido do stream quando ele nasceu, ajudar os artistas a divulgar, a palavra certa seria gerar acessibilidade, né? Gerar mais acessibilidade entre o artista e o público, acabou saturando o mercado musical. Então, hoje a gente observa que está havendo, sim, uma crise, tá ligado? Em relação a streams, em relação a esse formato de música que a gente tem hoje. Então, esse foi um relatório, tá certo? Que eu tirei justamente de um canal muito relevante aí dentro da música. Eu deixei aqui a fonte. Depois vou compartilhar esse PDF lá para vocês no grupo, tá? Mas aqui, estudo de caso. Eu trouxe aqui um estudo de artistas que venceram aí em 2026 e a forma que eles conseguiram fazer isso, tá? Porque eu já falo logo, nenhum desses artistas aqui venceu por conta de streaming. Eles conseguiram criar, literalmente, um universo da comunidade deles. Ou seja, eu vou trazer aqui um pouquinho do texto. Em 2026, artistas como Kendrick Lamar, SZA
e Bad Bunny destacam-se por orquestrarem universos conexos que transcendem faixas isoladas. Suas estratégias incluíram a criação de curta-metragens cinematográficos, lançamento de produtos físicos tratados como objeto de cultura e a manutenção de postura e pureza artística, priorizando a profundidade sobre a viralidade momentânea. Eu vou trazer muito o caso do Bad Bunny, porque eu acho que ele foi o que tá mais estourando aí, né, nesses últimos dias. O Bad Bunny, ele conseguiu literalmente quebrar algo que estava se instaurando dentro da rede estadunidense, né? Onde a galera que, enfim, era américo-latino não poderia se estabelecer grandemente ali dentro dos Estados Unidos por conta da sua estética, por conta de vir da onde vem, por conta da sua fala e etc. E Bad Bunny, ele se recusou a trocar a tua identidade, trocar a tua cultura, a vender a tua cultura em nome de uma fama. Ele se tornou um artista grande porque literalmente foi um artista autêntico. Do início até o fim, do início até o momento, né, que ainda não, assim espero, que eu gosto muito dele, não existe um fim. Mas até o momento em si, Bad Bunny, ele se mantém na tua identidade. Ou seja, ele utilizou o espaço que ele tinha, a visibilidade que ele tinha para protestar em nome da cultura dele. Então, basicamente, o que está acontecendo hoje é a galera se desprendendo totalmente dessa parada de streaming. Quando eu falo, gente, é a métrica mais fraca que você vai ter dentro da sua carreira, é justamente por conta disso. Porque a visualização hoje, ela não é nada. Você está competindo com mais de 100 mil artistas por dia. Então, como é que você vai conseguir se manter estável dentro de uma rede onde tem esse nível de competição? Cara, sinceramente, é quase impossível. Então, a gente, como artista, tem que pensar em outras maneiras para poder adaptar esse cenário. Então, Bad Bunny, ele conseguiu, através da cultura, através da arte dele em si mesmo, a se conectar cada vez mais com o público dele. Então, ele trouxe a identidade dele. Temos outros artistas, por exemplo, se eu não me engano, foi a Caesar, né, que criou aí um lançamento. Não, foi o Kendrick. Foi o Kendrick que criou um lançamento em cima de disco de vinil. Ele fez um álbum em disco de vinil, tá ligado? Ele fez uma parada que, tipo assim, é algo retrô, mas que gerou muita repercussão pela ousadia que ele teve, porque as pessoas hoje, ela não quer adquirir somente, por exemplo, favoritar a sua música no Spotify, ela quer consumir aquela parada, ela quer estar presente. Eu acho que a necessidade física hoje está muito mais presente do que a virtual. A gente, como eu falei no início aqui na conversa, a gente está saindo agora literalmente de uma pandemia. Eu acredito que 2026 seja a chave de virada literalmente disso, para a gente entender que a gente já saiu da pandemia, que o presencial existe. Então, os artistas hoje estão construindo mais materiais físicos, criando marcas próprias, criando produtos próprios, justamente para poder entregar para o seu público, entende? Então, essa questão aí de, por exemplo, eu só vou lançar música nos streams, eu não vou fazer nada por fora, eu não vou criar um evento independente, eu não vou criar um show, não vou fazer nada, não vira. Tá? A gente pode fazer virais onde alcance o número de visualizações, mas a gente já entende como é que é o formato do viral. Se viraliza hoje, daqui uma semana ninguém mais lembra. Então a galera hoje tá arrumando formas de perpetuar cada vez mais os seus lançamentos, seus álbuns e aí afins. Então, hoje, eles trouxeram essa questão da estética, né? Se a gente for trazer aqui pro Brasil, nessa questão aí de paradas mais cinematográficas, a gente tem um exemplo recente, que foi o álbum Amarelo, de Emicida. Não sei se vocês acompanham o lançamento que eles fizeram, mas Emicida, ele conseguiu literalmente, através de um documentário, que o álbum dele se eternizasse em um movimento. Então ele conseguiu transformar o álbum dele não só em músicas, mas ele transformou um movimento, entende? Então a gente está falando de coisas que são além da nossa música, que são além do que a gente está fazendo sonoramente. A gente está pensando no movimento por trás daquilo. Então os artistas hoje estão pensando justamente nisso. Como é que a identidade vai estar presente? O que eu posso fazer em relação a evento, a movimento, a produto, em relação em cima desse lançamento? Justamente para que o público ele se aprofunde cada vez mais além do streaming. Então, essa é alguns pontos que eu acredito que seja muito importante para vocês pensarem quando vocês forem lançar, justamente para vocês entenderem que o lançamento ele não é só aquele videozinho que a gente faz, aqueles videozinhos de momento ali, a gente passa um mês fazendo um videozinho e acabou. Não, hoje o lançamento ele precisa sim de profundidade, ainda mais se vocês quiserem realmente sair dessa questão de lutar para poder ter streaming e começar a pensar em comunidade, em fãs, em pessoas que estão presentes, pessoas que realmente vão estar consumindo ali o que vocês estão fazendo.
A gente tem um modelo hoje chamado The True Fire, só que Direct to Fan. Ele é um modelo de negócios. Aqui a gente já está entrando em uma conversa completamente diferente do que só vou lançar minha música. A gente está falando literalmente sobre vendas, sobre trabalhar com sustentabilidade de carreira. Quando a gente fala de fã, gente, e a gente entende que isso, fã é só a pessoa que escuta a minha música. A gente está limitando a complexidade disso, porque temos que pensar de uma seguinte forma. Como é que o artista, ele consegue fazer que a carreira dele se monetize? Através dos fãs. Porque se você não tiver fãs, se você não tiver comunidade, se você não tiver pessoas esperando pelo seu trabalho, você não vende ingresso, você não faz eventos, você não faz nada. Porque a base de fãs é vamos dizer assim, é o pilar mais importante depois da música do artista. Então, assim, a gente ignorar a construção da base, ignorar literalmente o que é o fã, né? A gente perde tudo que é ser artista. O fã, ele é o nosso principal, ele é o nosso objetivo. Quando a gente faz música para que as pessoas escutem, que as pessoas se identifiquem, mesmo que a gente fale assim, eu faço música para mim. A gente quer que alguém escute e fale com a gente, poxa, eu amei esse som, me identifiquei, gostei, compartilhei. A gente gosta desses feedbacks, sabe? Então, é importante a gente entender que quando a gente fala de fã, a gente fala de negócios. Então, eu trouxe aqui 3 cenários, tá certo? Que influenciam diretamente nessa questão do fã. A sustentabilidade financeira. Diferente do modelo tradicional, onde o streaming paga em média alguns centavos aí, né? A sustentabilidade financeira do Direct to Fan, ele traz plataformas como, por exemplo, a Bandcamp, o Patreon, que permite os artistas reter um percentual do lucro significativo maior. Então, as pessoas, hoje os artistas, eles estão saindo desse modelo de focar, por exemplo, somente no Spotify e criando comunidades próprias, criando ambientes onde ele pode estar ali, por exemplo, vendendo, enfim, algum tipo de benefício para aquela pessoa. Letícia, mas eu estou iniciando agora e eu não consigo fazer com que muita gente compre uma assinatura, por exemplo, do meu trabalho. Mas você pode criar uma comunidade, um canal, um ambiente ali onde você pode estar oferecendo vantagens para aquela pessoa. Que tipo de vantagem? Cara, normalmente quando a gente está falando aí de artistas, por exemplo, a gente está falando de outros artistas seguindo também esse artista. Então possa ser que tenha um cara que te siga, que faz música também, e é doido para ter um tipo de conexão com você e não consegue. E ali, através daquele canal, você abre a oportunidade de um feat, por exemplo. Cara, isso gera muita conexão, porque a pessoa que estava ali no seu off, que você nem sabia, ela vai se aproximar mais de você. E é aí que você ganha mais oportunidades de estar presente ali justamente nessa, vamos assim, estando presente dentro da sua carreira também. Então, em relação à sustentabilidade financeira, se você já é uma pessoa que já tem uma base, já tem pessoas ali, por exemplo, você consegue movimentar mais de 1.000 streams por mês, então você consegue sim pensar em uma forma de uma plataforma, em algum ambiente onde você consiga reter lucros dessas pessoas, criar a gente chama de crowdfunding, né? Onde a gente consegue fazer com que os próprios fãs nos monetizem de alguma forma, entende? Até de uma forma mesmo, tipo assim, a gente está pensando aqui de um investimento muito alto. Então, muitos fãs, eles querem participar dessa parte também. Então, abrir ali uma forma de investimento, uma forma de participação, fazer a pessoa fazer parte daquele processo da sua música. Então, existem esses passos aí que são muito importantes também. Essas vendas diretas entre o artista, né? A economia dos 2%. Eu fiz uma pesquisa recentemente e hoje muitos dos artistas aí que já estão, por exemplo, no MyStream, eles já estão utilizando essa métrica dos 2%. Letícia, o que é isso? Quando a gente está falando de super fãs, a gente entende que são pessoas que estão dispostas a cultivar o nosso trabalho. Então, aqui nesse modelo de Direct to Fan, a gente entende que a nossa base de fãs de 100%, 2% consegue literalmente gerar 18% de receita total. Como assim? Através desses 2% de fãs, a gente consegue fazer com que ele gere 18% da nossa receita dentro do nosso trabalho. É claro, existe uma forma estruturada, existe uma forma de fazer isso, existe milhares de oportunidades financeiras que vocês conseguem criar através disso. Mas a gente tem que pensar no contexto, né? Pensar na criação da nossa comunidade, pensar na criação da nossa fanbase, para depois entrar nesse espaço de monetização. Fechou? Propriedade de dados. Cara, isso daqui é uma coisa que, tipo assim, todos os artistas até agora que eu já trabalhei, literalmente, na verdade, todos não, 90%. 90% dos artistas que eu já trabalhei até agora não se importa com isso. E é uma coisa que, velho, a gente tá trabalhando, querendo ou não, com redes sociais, a gente tá trabalhando com pessoas, e a gente precisa de dados, ok? Isso é um ponto que eu quero frisar imensamente aqui pra vocês. Artistas grandes,
Por exemplo, o artista que você segue tem o seu e-mail, a sua localização, o seu histórico de compra, ele tem tudo seu. Literalmente isso, ele tem tudo seu. Por quê? O algoritmo fornece isso, tá? Eu trabalho com tráfego pago, eu sou gestora de tráfego pago, então quando eu vou fazer uma campanha de tráfego pago, por exemplo, eu já tenho lista de e-mails de cliente, eu já tenho localização de cliente, eu já tenho qual tipo de celular o cliente tá mexendo, quantas horas ele fica dentro do celular, porque o algoritmo fornece isso para mim. Então, hoje, é a forma que os artistas utilizam para poder fazer lançamentos e aqueles lançamentos hypar. Então, por exemplo, quando a gente vê um lançamento aí, um lançamento que em 2 dias bateu mais de 100 mil, mais de 1 milhão de visualizações, isso não é proposital, isso não aconteceu do nada, não foi só porque o cara postou no Instagram e aí nesse momento que ele postou no Instagram, a mágica aconteceu. Não. Envolve um trabalho por trás, aonde através desses acessos, por exemplo, se uma pessoa visualiza a página do Instagram de um artista, ali ele já tem um rastreio daquela pessoa. Se você só pesquisou o nome do artista, entrou na página dele, ficou 3 segundos ali, ele já tem o seu rastreio. E automaticamente ali ele pode utilizar para poder fazer anúncio, para poder, enfim, N coisas que eles podem fazer. Então, basicamente, as redes sociais, elas oferecem uma audiência alugada, sabe? Ela aluga uma audiência para os artistas. Então, todos os artistas hoje têm propriedade de dados das pessoas que consomem o som deles. Normalmente, um artista ele não vai divulgar o link do Spotify, por exemplo. Ele vai usar uma agregadora, um link agregador ali, onde ele vai jogar o link do Spotify dentro dessa agregadora, para depois você conseguir acessar a música dele no Spotify. Por quê? Porque ali na agregadora existe um metadados chamado pixel. Esse pixel, ele vai estar pegando todos os dados, quem clicou, quantas pessoas clicou, quem foi essas pessoas que clicou, e depois ele vai fazer um remarketing, que seria ali o pós-lançamento que muita gente ignora. Então, no pós-lançamento, ele vai estar trabalhando também com o público dele. E é aí que a gente consegue, por exemplo, criar públicos semelhantes. Se a gente já tem os dados, por exemplo, lancei uma música hoje, amanhã, quando eu vou ver os dados, tá lá com, sei lá, 50 mil pessoas clicou naquele link. Dentro dos ADSs da vida, eu consigo criar públicos semelhantes. O que é esse público semelhante? Pessoas que fazem, por exemplo, que engajam da mesma forma que você engaja, pessoas que curtem as mesmas coisas que você curte, pessoas da mesma faixa etária, pessoas com o mesmo gênero, sabe? Pessoas que pesquisam os mesmos títulos. Então, o algoritmo, ele cria ali vamos dizer, uma linha de semelhantes, né? E aí eu consigo fazer com que a minha música seja entregue de forma qualificada para outras pessoas que já têm o mesmo consumo que o meu público, entende? Então é importante vocês pensarem justamente isso. Cara, fez um lançamento, se você não sabe o que é Pixel, onde achar o Pixel, por exemplo, eu vou lançar depois um vídeo de tráfego pago que eu fiz há um tempinho atrás lá no YouTube para vocês assistirem e saber configurar essa parte do Pixel. Mas se você é um tipo de artista que ainda pega o seu link do Spotify e já coloca na bio, divulga somente o link do Spotify, para. A gente tem que, querendo ou não, ter propriedade de dados. Saber quem são as pessoas que estão consumindo as nossas músicas. Saber quem é que está na nossa base. Porque senão, não tem sentido. A gente não tem parâmetro, a gente não tem dados para trabalhar depois. Entendeu? Então, quando a gente está falando de estruturação, sustentabilidade, carreira, a gente tem que saber, por exemplo, o que está acontecendo hoje na sua carreira? Quais são os números? Quantas pessoas estão presentes? Quantas pessoas estão clicando? Quantas pessoas realmente estão fazendo parte ali do seu sistema, da sua comunidade? Para que depois, através desses dados, você consiga mensurar para crescer cada vez mais. Então, obter dados de e-mail, obter históricos, obter tudo isso é muito importante para a gente. Principalmente, como eu falei, em questão de escala. Então, essas propriedades de dados permitem que a gente faça nossas criações de marketing hiper segmentada de formas certas, fechou? Então, se você ainda não está fazendo esse trabalho de segmentar o trabalho de vocês, de trazer essas pessoas para perto, de pegar esses dados dessas pessoas, façam isso, ok? Bom, continuando aqui, é isso. A estratégia de ActiveFan transcende a ideia de uma simples loja virtual, tornando-se um sistema operacional fundamental para o fandom de um artista. E a transição de um modelo de alugar audiência das redes sociais para possuir o relacionamento direto com o público, oferecendo uma base mais estável e lucrativa para a carreira musical. Então, basicamente é isso. Quando você possui esses dados dessas pessoas, automaticamente você consegue também gerar um tipo de relacionamento diferente. Porque eu penso, por exemplo, se você está trabalhando, tá vendo que seus vídeos estão crescendo dentro das redes sociais, como o Instagram e TikTok, por exemplo, e amanhã, de repente, o TikTok para. E aí você não consegue resgatar essas pessoas que você estava dentro do TikTok. Como é que você vai conseguir
começar do zero, literalmente, em outra plataforma, sabe? É por isso que é importante você ter os dados dessas pessoas, gerar relacionamento com essas pessoas, porque através do no momento que você tem uma comunidade própria, no momento que você tem propriedade de dados, pode acontecer qualquer coisa. Isso é uma coisa aplicada em mercado, em literalmente empresa, sabe? Uma empresa, ela tem, quando você compra de uma empresa, ela tem seus dados. Quando você faz qualquer ação dentro de uma empresa, ela tem seus dados porque você é cliente, você é o lead dela. Então ela precisa te nutrir, ela precisa mandar campanhas de marketing para você, ela precisa se fazer presente para você. Se você não tem isso, automaticamente a sua operação para. Porque o principal, que seria literalmente você ter ali a comunidade presente contigo, independente de onde você estivesse, já acabou aí. Então é isso. Quando você para de só depender das redes sociais e literalmente construir um relacionamento e ter essa propriedade de dados, você facilita toda a sua operação. Fechou? O retorno do físico, vinil e produtos tangíveis. Cara, essa parada aqui, pra mim, é o que tá mais me deixando feliz no meio de tudo que tá acontecendo. Porque essa volta desse boom, não sei se vocês estão acompanhando, e por favor, acompanhem, pesquisem, estudem o que tá acontecendo, pra vocês até se anteciparem em relação à estratégia pra vocês mesmos, sabe? Agora tá acontecendo um novo boom, que é em relação ao retorno dos físicos, né? Dos produtos físicos, dos produtos tangíveis, principalmente vinil. Os artistas hoje, eles estão literalmente começando a trazer produtos físicos. Já acontecia isso, que era o movimento, por exemplo, do artista criar camisetas, do artista criar canecas, do artista criar, enfim, esses produtinhos de marca, criar uma marca em cima do nome do artista, né? E agora tá voltando literalmente essa questão do vinil, que é um movimento que eu tô achando muito foda. Ele tá trazendo aquela questão de nostalgia, principalmente para quem trabalha no Wonder. Eu acho que essa questão do físico voltar é muito importante, porque normalmente quem consumia muito isso era a galera do underground, né? A galera que tava ali no rock, a galera que tava ali no MPB mais antigo. Era foda você ter um disco de vinil do seu artista favorito, sabe? E é literalmente o que eu trago no texto. É uma parada mais de nostalgia mesmo, né? Então eu trouxe aqui alguns dados recentes aí do que vem surgindo através dessa tendência. E 13,6% dos álbuns físicos via as vendas direct to consumer, que é literalmente do direct to fan, né? O consumidor, ele se torna fã nesse momento aqui. O vinil registra um 19º ano de crescimento consecutivo. Isso depois da tiktokização, uberização que a gente está vivendo agora. Então, depois desses últimos anos, né, vivendo literalmente a época digital, a era digital, o físico, o vinil, ele tá entrando de novo nessa alta de crescimento, tá certo? 78% dos superfãs querem posse, não apenas acesso. Essa palavra é a palavra certa, posse. Hoje os fãs, eles querem possuir alguma coisa do artista, ele quer ter alguma coisa do artista, sabe? Antigamente era muito bom a gente, por exemplo, como eu falei, ter um vinil, ter alguma coisa do artista, por exemplo, show de rock, quando a gente vai, por exemplo, quando a gente ganha a palheta ali do guitarrista, cara, é a parte mais foda do show. A gente consegue a baqueta da plateia, por exemplo, pô, ganhamos a noite. Um amigo meu literalmente parou um show pra pegar a palheta do cara. Entendeu? Ter algo físico do artista, falar, pô, eu fui ali naquele ambiente, consegui comprar, eu comprei, eu tenho, tá ligado? Essa parada de posse mesmo, é o que a gente quer, os fãs querem isso. E de uma certa forma isso morreu com o streaming, sabe? Dificilmente a gente, por exemplo, a gente teve ali a época da pandemia, onde não tinha show, então nem, por exemplo, a toalhinha do artista a gente tinha. E aí, depois que a pandemia passou e voltou a ter os shows, as apresentações, enfim, presenciais, parece que morreu. E aí, isso tá voltando de novo, a galera quer possuir alguma coisa do artista. Então eu falo muito pra vocês assim, se você é uma pessoa, por exemplo, um artista agora que não tá conseguindo fazer muitos shows, que não consegue ter muita rentabilidade com show, ainda não está muito presente nesse cenário de show, cara, pense em criar uma marca em cima do que você faz, da sua banda, se você é um artista solo, em cima da sua arte solo, pensa em um álbum aí foda que você vai construir futuramente e já pensa nos produtos que você pode associar a esse álbum, porque é uma fonte de monetização, entende? É a oportunidade justamente da gente crescer além da música, entendeu? Então, muitos artistas hoje, eles se enxergam justamente como empresários. A gente observa artistas, por exemplo, eu citei aqui Emicida, né? Cara, Emicida, ele tem uma loja, uma marca fora da arte dele. Ele tem toda uma estrutura empresarial fora da arte dele. A gente vê aí, por exemplo, a Anitta. A Anitta é uma das maiores empresárias que tem hoje em dia e ela é uma artista. Ela conseguiu fazer com que a sua autoridade como artista gerasse renda para ela, dinheiro para ela. Se não fosse, por exemplo, eu penso agora nessa questão atual, né?
Se fosse, por exemplo, se a Anitta tivesse nascido agora, em 2026, você acha que ela conseguiria crescer através só do streaming? Então, não dá cara que não, naquela época já não era assim. Então, hoje em dia não é diferente. Hoje em dia tá mais precário. Então, a gente pensar em um produto, enfim, livros, enfim, qualquer coisa que gere valor emocional para quem tá consumindo a tua música, cara, é essa linha aí que a gente tem que pensar. Tá certo? E eu posso utilizar um exemplo pessoal meu, tá? Como eu falei, eu tô começando agora a lançar minhas músicas, já tô no mercado, já tem 7 anos como gestora de tráfego, como estrategista de marketing, mas antes mesmo de lançar minha música, eu já estava estruturando minha marca. Hoje eu tenho uma marca chamada Lenda, então, tipo assim, dentro do Lenda existe o brechó Lenda, existe eu tinha um hobby muito pessoal meu, que era criar meus próprios perfumes, criar produtos artesanais, velas e etc. E eu já criei, literalmente, uma estruturação de brand em cima disso. A minha marca, ela vem pensando justamente nessa questão de sustentabilidade, a questão do brechó, a questão de você ter ali algo, vamos dizer, sustentável, né? Ter um produto ali vegano, um produto mais ecológico, é uma parada que eu associei a mim. Então, por exemplo, nos meus próximos lançamentos, vocês vão ver isso muito presente, entende? Em tudo que eu vou fazer, porque literalmente eu já tô pensando na forma que eu vou monetizar através das visualizações que eu tô tendo, entende? Então, pensar em dinheiro não é errado. Então, como é que você pode pensar, por exemplo, em um lançamento aonde te gere dinheiro mesmo, além do streaming? Entende? Então, é uma coisa que vocês devem pensar aí, matutar um pouquinho, pesquisarem. Inclusive, na última call que eu falei isso em relação à tendência, uma banda que está presente lá no grupo já começou a criar uma loja de roupas. Entende? Então, é isso mesmo, é o jogo, é estar presente, é fazer as coisas acontecerem. E justamente esse valor é o valor que vai entrar para cada vez mais vocês investirem no projeto de vocês, no sonho de vocês, que é fazer música, que é fazer som, dar mais estabilidade, porque querendo ou não, como a gente sabe, dá meio-dia na casa de todo mundo. Então, a gente tem que pensar justamente na nossa sustentabilidade e na renda que a gente está tendo através disso. Fechou? Então vamos lá. Autenticidade e saúde mental do artista. Cara, essa parada aqui é um assunto que, tipo assim, a gente sabe que está muito presente, né? Muitos artistas estão trazendo isso recentemente em relação à saúde mental, né? E o dinheiro faz parte da nossa saúde mental também, tá, família? Porque a gente sabe que se as nossas finanças não tá bem, se a gente não tá conseguindo se manter, se a gente não tá conseguindo ali pagar nossas contas em dia, a gente não fica bem, pô, a gente fica incomodado, a gente dorme mal, tá ligado? Isso é uma realidade, a gente tá falando da vida, a vida infelizmente é assim, tudo gira em torno realmente de estar bem, né? E esse é um ponto aí que eu quis trazer justamente porque, assim, ó, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando também de identidade, tá? Porque uma coisa que estava acontecendo, e eu falo estava porque eu acredito que esse cenário está mudando cada vez mais, era sobre essa questão do artista ser, vamos dizer assim, inalcançável, sabe? Ele ser perfeito, ele não ter erros, ele não se sentir mal, ele não se sentir triste, ele não ter crises aí de ansiedade, ele ser imaculado. E isso tá morrendo, sabe? Porque os artistas, eles já estão se mostrando mais vulneráveis. Isso não é errado, mostrar que você é uma pessoa vulnerável, mostrar que você é uma pessoa que erra, mostrar que você é uma pessoa que não vai ser perfeita, a gente somos humanos, a gente tem que tirar esse peso da gente de ser literalmente pessoas intocáveis, sabe? Porque a realidade não é assim. E quando a gente mostra para o público que a gente fodas, que a gente sei lá, sabe, algo inalcançável, o público se afasta da gente porque não gera conexão. E uma das coisas, isso é pesquisa, tá? Isso é um estudo psicológico, inclusive, que recentemente está surgindo cada vez mais. Aqui eu trouxe, a autenticidade gera conexão real. 78% dos super fãs busca storytelling autêntico e o acesso aos bastidores para uma conexão genuína, valorizando a verdade do artista acima do conteúdo superficial. A gente está falando aqui de uma era que meio que, tipo assim, ela não vai morrer, porque isso eu acho impossível, mas de algo que está começando a se ruir, né? A gente está vindo da geração trap, onde as músicas, as letras eram muito superficiais. E isso, querendo ou não está mais se sustentando, né? A gente está observando aí um cenário onde essas músicas mais superficiais, essas músicas que falam muito de dinheiro, de carro, de mulher, de sexo, de droga e etc., não tá mais se sustentando, não tá mais, tipo assim, gerando conexão com a galera. A galera ainda escuta porque, querendo ou não, é algo que foi construído, né? Mas eles estão procurando outras coisas. O público em si, do trap, quando você abre ali, por exemplo, o artista lançou tal música, você vai ver comentários de pessoas falando assim, cara, mesma coisa, sabe? A mesma coisa que a artista X, poxa, a mesma coisa, mesmo som, mesma batida, mesma... Entende? É a mesma coisa. E o artista, o público em si, eles estão procurando literalmente um conteúdo além do superficial,
tá? Eu dei um exemplo aqui na conversa inicial, quem não tava, provavelmente não pegou isso, sobre essa questão de uma artista que está surgindo agora. Ela já está há muito tempo no mercado, mas recentemente ela explodiu muito, que foi a Nanda Tsunami, tá ligado? A Nanda Tsunami, mano, ela literalmente pegou uma parada que eu tinha conversado no início do mês, em relação... Massa! Ela pegou literalmente uma parada, tá ligado? Uma tendência que eu falei no início do ano, na verdade, e aplicou isso da melhor maneira possível. Por quê? Ela trouxe total a identidade dela, tá ligado? Ela trouxe uma parada meio que, vamos dizer assim, estilo meditação, sabe? Uma parada onde ela pegou o público dela, entendeu o público dela, que é o público feminino, e começou a fazer música afirmativa pra mulher, onde a mulher escuta aquela parada e se sente, pô, tá ligado? É outra parada. Eu já recebi feedbacks, inclusive, de pessoas que estão escutando a Nanda, que falam, velho, eu escuto todo dia de manhã, pra acordar, meu dia só acorda bem se eu escuto a música dela. Então, entende essa questão de, tipo assim, a sensação que o teu público tá sentindo ao ouvir tua música? Entende? Como é que a pessoa tá se sentindo? Qual é a emoção que ela tá sentindo? Se, por exemplo, eu recebo feedback que a pessoa tá escutando a música da Nanda todos os dias, ela de uma pessoa só, todos os dias tá ganhando aí visibilidade, ela tá ganhando compartilhamento, porque ela conseguiu literalmente trazer essa questão do bem-estar pro público dela, entende? Então é diferente a forma que a gente tá reagindo nesse momento às músicas que estão sendo lançadas. As pessoas estão preferindo músicas de bem-estar, ok? Aí aqui a gente tem a questão da comunidade, né? Plataformas como Discord, Telegram e aplicativos dedicados oferecem um refúgio seguro contra o esgotamento burnout. Ao nutrir comunidades mais íntimas e controladas, o artista se protege da pressão constante de viralização e da busca incessante por engajamento das grandes plataformas abertas, promovendo um ambiente digital mais saudável e focada no bem-estar. A gente sabe que é cansativo essa parada de a gente sempre tá querendo buscar visualização, a gente quer viralizar, a gente quer streams, a gente quer chegar no mainstream, a gente quer que as pessoas conheçam a gente. E as redes, querendo ou não, cada dia mais tá colocando a gente dentro desse molde cansativo, dolorido, tá ligado? De sempre tá querendo ir atrás de visualização, eu preciso postar, eu preciso alcançar mais gente, eu preciso, sabe? E isso cansa a gente, pô, isso gera esgotamento, a nossa arte não fica legal, não fica algo que a gente sente desejo. Porque se a gente trabalha como artista, a gente ama essa parada, tá ligado? A gente faz arte porque ama, porque a gente gosta, não é porque a gente quer viralizar, porque é algo que faz parte da gente. E aí, quando a gente tá falando de comunidade, a gente tá falando de criar algo fora desse esgotamento, sabe? Quando eu falo, família, criem uma comunidade, cria um canal, cria uma coisa mais íntima com as pessoas que gostam do seu trabalho, tá ligado? É porque você vai tirar essa pressão de achar que ninguém tá te ouvindo, de que ninguém tá gostando do teu trampo, tá ligado? Você tira essa parada do caminho. E, consequentemente, o resto fica mais fácil também. Porque eu sei que o streaming hoje, ele é uma dor de cabeça terrível, sabe? Eu trabalho, querendo ou não, com um tipo de ferramenta que gera essa métrica de vaidade. Eu trabalho com tráfego pago, eu trabalho com pessoas que estão buscando ali visibilidade através do tráfego pago. Só que eu quebrei totalmente isso quando eu cheguei e falei assim, ó, é o seguinte, a gente tem aqui uma puta ferramenta na nossa mão e a gente não vai trabalhar nela com números. Eu falo pra você, a gente vai alcançar 500 mil visualizações, 1 milhão de visualizações, mas eu tô pouco me ferrando pro número que vai ter. Eu quero saber quantas pessoas tá te chamando no direct. Eu quero saber quantas pessoas estão procurando o seu som. Quantas pessoas falou que se identificou com o seu som. Essa vai ser a minha métrica, tá certo? Se você tá procurando tráfego pago só pra poder aumentar as visualizações, você tá procurando métrica inflada. Métrica que realmente não é verdadeira. Porque a métrica verdadeira, como eu falei, pessoas que estão chamando no direct, pessoas que estão comentando que curtiu a tua parada, tá ligado? É essas pessoas que a gente tem que focar. Então, tirar essa pressão de números já é, tipo assim, importantíssimo para nossa saúde mental, entendeu? Então, é uma parada que eu queria muito trazer para vocês literalmente focar nessa construção de comunidade em prol de vocês. Fiquem mais próximos das pessoas que escutam a música de vocês, enfim, esteja em eventos, esteja presente com essas pessoas, porque é assim que a gente consegue construir, tá? Rede social hoje, ela ainda não nos diz muita coisa, entende? Então a gente tem que começar a tirar esse ruído da frente e dizer, fechou? Vamos lá. Monetização de superfãs, produtos físicos e digitais. Aqui a gente está falando, eu trouxe mais pontos, né, sobre o que a gente estava falando anteriormente. Então aqui a gente tem mercadorias digitais personalizadas.
Aqui a gente tem, por exemplo, mensagens personalizadas que a gente pode estar enviando para os nossos artistas, para os nossos fãs, vídeos customizados com o nome do fã, tá ligado? Velho, isso é uma parada que eu acho foda demais. Quando você comenta ali, o artista, sei lá, o artista tá fazendo uma live, e aí você vê que tem algumas pessoas ali na live e você tá falando com aquelas pessoas diretamente, sabe? Isso faz com que os fãs se tornem cada vez mais presentes. Tem um artista hoje que eu acho muito foda, que é uma parada que ele faz, que eu não vejo muitos artistas fazendo. Inclusive é uma parada que eu vou até pesquisar cada vez mais pra poder trazer pra gente fazer também, tá ligado? Porque eu vejo que é um modelo que funciona. Eu não sei se vocês conhecem ele, mas depois eu recomendo pesquisar. O Vietnã MC, ele é um cara, mano, que abre live todo dia. Mano, todo dia o cara tá abrindo live. E é sempre no período da madrugada, tá ligado? E entra muita gente. E ele chama os fãs deles pra live. Ele fala assim, velho, quem quiser, manda um convite aí, ele vai lá e coloca o cara, tá ligado? Na live dele pra conversar, pra falar. E, porra, mano, eu acho isso um tipo de estratégia tão foda, tá ligado? Porque você tá ali presente conversando com um cara que, tipo assim, ele já tá ali no midstream, né? Mas mesmo assim, ele tá se tornando acessível, né? Aquela parada que eu falei ali no começo, de você te tirar do altar e te colocar ali perto do público, né? A gente tem muito essa dimensão de estar em cima do palco, mas, mano, a galera quer a galera que se joga no público, sabe? Aquela galera que quer surfar ali no meio do público, que se tiver um bate-cabeça, vai entrar no bate-cabeça também. Então, a gente busca muito isso, né? Então, ele tá ali sempre fazendo live com o público dele, chamando os artistas pra perto dele, chamando os fãs pra perto dele. E é uma parada que eu vejo como um diferencial, tá? Então, eu sinto muita falta de ver os artistas fazendo isso. Então, Letícia, mas é porque eu não tenho engajamento nas redes sociais. Velho, se tiver 3 pessoas dentro da tua live, cara, já são 3 pessoas, tá ligado? Então, partindo de uma perspectiva de quem não tem nada, 3 pessoas já é muito. Acredite. Então, o algoritmo, ele funciona da mesma forma. Se a gente treina, se a gente tá ali constantemente, se a gente insiste naquilo, uma hora vai funcionar, tá? Então, a gente tem que tirar essa questão do imediatismo da frente, pensar na nossa comunidade e pensar a longo prazo. Beleza, eu tô começando a fazer live agora. Pronto, enquanto você tá fazendo live agora, você já tá movimentando ali no Reels, você já tá movimentando nas suas redes sociais, nas suas outras comunidades, e aí uma coisa vai puxar a outra. Vai chegar um momento que de 3 pessoas vai estar 500, vai estar 1.000, vai estar 5.000, 20.000, e é assim que funciona. Crescimento é literalmente essa busca, um por vez ali. Então, é isso. Considere também NFTs. Agora, o NFT, gente, eu trouxe ele na pesquisa porque dentro das buscas em si do Google, é algo que está frisando muito NFT. Só que na minha realidade, entende? Observando o meu dia a dia, eu não observo muito a adesão do NFT. Eu vejo só em relação a um grupinho ali de pessoas, né? É um público muito específico que gosta de NFT. Mas é uma parada que existe no meio digital e existe no meio musical e é uma parada que também dá dinheiro. Então, alguns artistas, por exemplo, estão pegando a arte que estão fazendo ali para a capa do álbum, para a capa do single, e transformando em NFT e vendendo, tá ligado? Essas paradas. Porque, basicamente, o NFT se tornou o que era o disco, entende? Então, é basicamente esse caminho. Eu não posso dar aquela certeza, falar assim, família, o NFT, ele é uma mega tendência, ano que vem só vai existir NFT de imagem na vida. Não posso, porque eu sou ainda meio, sabe, crítica em relação ao NFT. Não é algo que eu abracei tanto assim, mas ele existe. Então a gente não pode negar que ele existe e não pode negar que é uma possibilidade também. Então, para vocês utilizarem o NFT, né, vocês precisam entender como é que é o público de vocês. Existe um consumidor para isso? Então, vamos pensar como empresa. Quando a gente está pensando em um produto e a gente está pensando em um público, a gente tem que pensar se aquele público realmente compra aquele produto. Então, quando a gente está fazendo música, por exemplo, a gente está pensando se aquela música tem um público, entende? Então, se existe um público, seja de pessoas dentro ali do teu ciclo musical, que compraria NFT, é uma ideia, é uma forma de monetizar também, tá certo? Então, é uma possibilidade de algo que possa existir. Então, por isso que eu sempre falo, pesquisem, entendam o público de vocês, entendam o que o público de vocês estão consumindo, principalmente em relação ao produto. Meu público está muito na Shopee. Teu público tá na Shopee. O que teu público tá consumindo na Shopee? Entendeu? Então já pensa já pensa literalmente na forma de consumo do teu público para você conseguir entregar um produto que tenha adesão ao teu público. Fechou? É uma forma já de pensar negócios, entende? Já foge um pouquinho ali da arte, mas é negócio. A gente tá falando aqui já de uma parada mais literalmente do dinheiro, do financeiro, da economia da parada. Bundles estratégicos. Pacotes que combinam produtos físicos como um vinil autografado ou uma camiseta com códigos digitais exclusivo para acesso antecipado a músicas, conteúdo bônus ou um NFT colecionável.
Outro exemplo seria um livro com acesso e um audiobook exclusivo narrado pelo artista. Eu posso trocar isso daqui por uma parada que tá sendo foda pra caramba, que eu, enfim, já tô validando isso desde o ano passado, através de pesquisa e através de alguns artistas que eu tô trabalhando aqui no off, a gente tá criando literalmente um imersivo, que é inclusive a segunda parte aí que vem, que eu já vou agregar aqui, porque faz sentido nos dois, em relação ao documentário. Ah, Letícia, mas como é que você está monetizando esse documentário? Nesse momento, a gente está pensando em ranquear o YouTube. Por quê? O YouTube ele tem uma monetização melhor, né? Ele paga ali, querendo ou não, melhor. Se a gente consegue um certo nível de visualização, a gente consegue gerar uma renda legal ali pelo YouTube. E não é algo impossível, porque hoje a gente tem a facilidade dos shorts dentro do YouTube. E através disso, a gente está criando uma experiência imersiva com os fãs dessa galera através de documentários. A gente está fazendo documentários, literalmente, tipo assim, tem um projeto que a gente está lançando agora que já está há mais de 2 anos sendo construído. Então a gente tem material aí de 2 anos para poder postar. Entende? É muita coisa. Então a gente consegue, através desses materiais, estrategicamente, através de algumas estratégias de marketing, ranquear o YouTube para poder fazer uma experiência imersiva e após isso será lançado uma marca com o nome do álbum. Entendeu? Então, é um processo que já está acontecendo e é uma coisa que eu falo assim, cara, a gente precisa literalmente ter algo a mais para oferecer para o público, sabe? Uma experiência, alguma coisa que esteja ali a mais para esse público. Porque senão, às vezes, como eu falei, a gente está competindo com muitos artistas, a gente já está competindo com mais de 100 mil artistas. Se a gente só tiver uma música e um vídeo falando da música, não se sustenta, entende? Não tem como a gente ganhar um espaço ali dentro da realidade. A gente está falando de realidade, a gente tem um sonho, né? A gente tem a vontade, mas quando a gente está jogando ali com a realidade, é outra parada. Então, o que a gente pode oferecer, entende? Para poder trazer essa atração do público pra gente. Então, pensar em uma estratégia, pensar em algo a longo prazo, entende? Já para quebrar essa lógica de, preciso para ontem, preciso para amanhã, entende? Criar algo a longo prazo, estruturado e que realmente funcione. Fechou? Aqui a gente tem concertos virtuais interativos em plataformas como Fortnite, Roblox, que é uma parada que tá fazendo, tipo assim, isso já existia. Muitos artistas, por exemplo, dentro do Fortnite, criou ali, fez parceria com o Fortnite, criou a skin dele, uma dancinha própria, colocou a música dele lá no aplicativo de jogos, e isso cada vez mais tá mais presente. Então, o que eu aconselho para vocês fazerem, inclusive? Network. Cara, converse com a galera que tá fazendo parte dessas novas tendências. Jogos é uma parada que não morre. Todo dia nasce um jogo novo, todo dia tem uma parada nova no mundo dos gamers. E o mundo dos gamers é um mundo que abraça a galera da música, tá ligado? Porque eles precisam de trilha sonora, eles precisam de uma experiência ali dentro do aplicativo. E normalmente isso vem da sonoridade. Então muitos desenvolvedores já têm os canais sim, mas isso não significa que você não pode se inserir dentro disso, entende? Então pensa de uma forma aí que você pode, enfim, criar um projeto que você pode vender para um desenvolvedor de aplicativo, onde ele pode estar colocando a tua música ali com os créditos dentro do aplicativo em relação à sua música. É uma forma de pensar. Mas é impossível isso acontecer. Não é, porque a gente tá, assim como existem independentes dentro do mundo da música, existem independentes dentro do mundo dos jogos também, tá? Então, tipo assim, a gente sair da nossa bolha e procurar fórmulas também de conseguir monetizar. E aí eu trouxe essa questão dessa experiência imersiva em relação a jogos e etc, porque é uma forma também da gente alcançar público. Mas eu vou alcançar um público muito jovem, crianças e etc. Cara, depende, porque é como eu falei, tem que estar alinhado. É uma coisa que tem que estar alinhada. Você tem que entender quem é que joga aquele jogo. Por exemplo, Fortnite tem criança? Tem, mas eu vejo mais uma supremacia ali da galera dos 15 aos 25 anos jogando também. Então existe um público ali dentro, onde você pode aproveitar esse público e trazer para você. Então pensar no projeto, pensar no público e pensar como é que vai ser essa entrega pra gente conseguir ter um melhor resultado através disso aí também. Tá certo? Ingressos 3 para participar do evento, incluir também Meet and Guessing, virtual VIP, sessões de perguntas e respostas online, acesso à sala de chat exclusiva com o artista. Isso daqui traz muita parada da live, né? Criar aí live, salas, chats com o artista. Eu acho muito importante a gente fazer isso também. E é isso, são esses tipos de coisas que estão vindo agora de uma forma muito, não agora, mas enfim, 2026 eu acredito que vai vir de uma forma mais imersiva, né? Mais, vamos dizer assim, a palavra até fugiu da minha mente, mas vai estar muito mais presente no nosso dia a dia. Então, se a gente conseguir, de uma certa forma, se adiantar para poder fazer com que isso aconteça para a gente também, vai ser até uma novidade no nosso meio. Então, eu jogo aí, vocês podem pensar, pesquisar, estudar depois, que, enfim, são ideias, né, são tendências, e, consequentemente, a gente pode ver a forma que se aplica melhor para a gente. Fechou? Social e-commerce, vendendo direto nas plataformas.
Aqui foi como eu falei também, trazer essa questão utilizar o que a gente tem, as ferramentas que a gente tem. As redes sociais são uma ferramenta, tá, família? Rede social deixou de ser social há um tempo, inclusive ela já está, por lei, né, ela já está sendo classificada como uma rede comercial, ou seja, as redes sociais estão sendo regulamentadas como rede comercial e não é mais uma rede social. Utilizar integrações com lojas, plataformas, Instagram Shop, YouTube Meet, Merchant, enfim, para poder literalmente fazer essa conexão direta, né? Extra e narrativas, criar uma experiência interativa transformando lançamentos em um jogo comunitário, incluir pistas escondidas em vídeos, posts ou músicas que levem conteúdos exclusivos ou descontos. Isso fomenta o engajamento, a curiosidade e a lealdade da comunidade, incentivando a retenção e a exploração de mais produtos. Então aqui a gente está falando da experiência que a pessoa vai ter. Ó, família, assistam lá o clipe que tem uma surpresa para vocês. Aí vocês fecham uma parceria com alguém que possa oferecer algo através daquela parada, entende? Então, tipo assim, criar uma experiência através disso. Ah, mas como é que eu vou fazer para poder fazer com que isso tenha uma grande adesão, né? Marketing. Cara, marketing. Hoje a gente tem a comunicação aí, a gente pode pensar em uma forma de comunicar isso, de uma forma que faça com que isso tenha adesão, que as pessoas sintam curiosidade, aí entra já as formas de comunicação de gatilho, de estratégia, de objeção e por aí vai. Então a gente criar nossa comunicação em cima disso para que cada vez mais a gente consiga rentabilidade e visibilidade. Fechou? Então, é isso. Criar experiência narrativa ali, né? A venda de demos e bastidores. Oferecer acesso exclusivo a demos, rascunhos de canções ou documentários sobre o processo criativo. Esse tipo de conteúdo aprofunda a conexão dos fãs com o artista, proporcionando um valor único e um senso de exclusividade que impulsiona a compra. A partir desse momento aqui, quando a gente tem uma comunidade, eu vou pensar assim, ó. Se hoje a gente tem uma comunidade com 100 pessoas, são 100 pessoas ali dentro da sua comunidade que conversa, que está ativa e etc. A chance dessas 100 pessoas se transformar em 200 é maior, porque se ela indicar para uma pessoa, compartilhar para uma pessoa, já é mais uma pessoa dentro da sua rede ali, né? Então, fazer com que as pessoas compartilhem o teu projeto é uma das métricas também mais importantes, porque quando o público se sente à vontade em compartilhar e fala assim, cara, esse cara tá fazendo uma parada muito louca aqui, tá ligado? Super me identifiquei, gostei, foda pra caramba, vou curtir, vou comentar, vou compartilhar, siga lá esse cara. Isso gera muita adesão, porque é um feedback, sabe? Quantas vezes você já não compartilhou algo para um amigo seu? E o seu amigo foi lá, gostou e seguiu, e hoje também gosta da mesma proporção que você. Hoje a gente trabalha também com isso. Quando a pessoa compartilha, é um tipo de tráfego, né? Então, pensar na experiência que a pessoa que você tem hoje está tendo, vai fazer com que você consiga com que ela futuramente também tenha essa iniciativa de compartilhar e indicar o que você está fazendo também. Fechou? Os 3 pilares do sucesso em 2023, né? Retenção e alcance. Dados recentes indicam que 2/3 dos superfãs dos artistas musicais permanecem engajados e consomem conteúdo por pelo menos 6 meses após o lançamento inicial. Isso demonstra que a profundidade do relacionamento e a lealdade da base de fãs são métricas mais valiosas do que o alcance massivo e muitas vezes efêmero de virais. Investir na retenção e no aprofundamento da conexão com o público gera um impacto duradouro e previsível para a carreira do artista. Então, como eu falei o tempo todo, hoje o alcance, ele é praticamente nada. A retenção, o que é a retenção, família? Manter. Como é que as redes, o algoritmo hoje funciona? Quando você mantém as pessoas presas ali a você, por exemplo, você faz um vídeo que tem retenção, é quando você faz um vídeo que faz aquela pessoa ficar presa ali em um loop eterno dentro daquele vídeo. Então hoje, o que vale mesmo é a retenção. Quando você pega aquela pessoa que estava só passando e faz ela ficar. Tá certo? Então, através de, por exemplo, como eu coloquei aqui no texto, se você consegue fazer com que essa pessoa chegue agora na sua rede e ela vai ficar aí, velho, até... Enfim, eu coloquei 6 meses após o lançamento inicial, porque a gente trabalha com a questão do remarketing, né? Então, dentro do seu remarketing, ela vai ficar ali presente até, enfim, até ela cansar, enjoar realmente, sabe? Mas ela vai se manter ali. E sempre você vai ter algo a oferecer para ela, porque a gente sempre tá fazendo lançamento, sempre tá fazendo música. Então, é isso. Reter as pessoas é a métrica, é o pilar de sucesso que a gente tem que pensar nesse momento, fechou? Como é que você tá retendo as pessoas? Como é que você tá retendo seus fãs? Já pensa aí. Qualidade das interações. A interação com o público em 2026 transcende o simples número de reproduções. Os fãs buscam clareza na comunicação do artista, reconhecendo por seu apoio e oportunidades genuínas de participação na jornada criativa. Interações de qualidade.
como respostas personalizadas, acesso a conteúdos exclusivos ou convites para comunidades fechadas. Fortalecem o vínculo e convertem ouvintes passivos em defensores ativos, dispostos a investir financeiramente na música e na marca do artista. Então aqui a gente está falando literalmente na qualidade de conexão que vocês estão tendo. Hoje, como eu falei, a gente que é artista mais no underground, artista que está ali no independente, quem segue a gente, na sua grande maioria, são outros artistas também. Então, uma das estratégias que a gente está utilizando aqui, por exemplo, para os artistas menores, é aproveitar que esse público que está seguindo são os artistas e proporcionar essa oportunidade de estar gerando feat. Após a gente se inscrever em edital, por exemplo, a gente aprovou um edital agora recente para poder fazer um evento aqui em Salvador. A gente vai fazer esse evento aqui em Salvador, já vai chamar esses artistas para perto. Consequentemente, a gente gira ali essa gama de conhecimento, porque, por exemplo, se artista X tem um público que ainda não te conhece, a partir do momento que você se conecta com ele, vai conhecer. Por isso que eu falo, família, conversa lá no grupo, vamos movimentar, bora fazer os feats, bora fazer essas cyphers, bora fazer acontecer, porque a gente está falando de um grupo que tem muita gente. Consequentemente, cada pessoa ali já tem sua fanbase. E quando a gente se conecta, a gente fecha um feat, isso é uma estratégia que o mercado mainstream utiliza pra caramba. Os feats que acontecem ali não é por acaso, não é porque os caras se gostam, é interesse, entende? Porque literalmente, um tem um público que o outro precisa às vezes, sabe? Ele precisa crescer a base dele, precisa crescer o nome dele. E estar presente com outro artista que tem outra gama de fãs é importante para que gere essa troca, entende? Então, fazer feats, estar presente ali justamente nessa qualidade de interação, gera que acaba que a tua base cresce cada vez mais, entende? Então é isso. Além do fã, né, buscar literalmente esse reconhecimento e oportunidades. É isso que eles estão buscando a partir de agora. Reconhecimento e oportunidades. Então, o máximo de oportunidades que vocês puderem gerar. Às vezes você tem um fã, mano, que, tipo assim, é produtor de evento, você tá criando um evento e você pode chamar o cara para poder participar ali do projeto também, entende? Como é que você pode colocar os seus fãs, as pessoas que estão presentes ali dentro da sua rede, da sua comunidade, entendeu? É isso que é o pensamento agora, quando a gente tá falando principalmente de fãs locais, né? Quando a gente ainda não atingiu o nacional e nem o internacional. Quando a gente tá falando de local ali, é muito mais fácil fazer isso também. Complicado é... Daqui a pouco eu vou ler, porque tá muito pequenininho aqui pra mim, mas daqui a pouco eu vou ler. Deve ser o sistema... Pronto. A abordagem do direct to fan, que é a parada que a gente tá falando aqui desde o início, né? Tudo isso vem da questão mercadológica mesmo. A gente tá falando aqui de uma estratégia, né, que é utilizada hoje, que é o D2F, né? Chamar de D2F que a gente tá no Brasil. Deve ser o sistema operacional central da estratégia do negócio do artista e se implica em diversificar as fontes de receita para além do streaming, que oferece retorno limitados. Implementar os modelos de assinatura como clube de fãs, vender produtos e mercadorias exclusivas, entregar opções de topping, seria ali gorjeta. Eu não gosto muito dessa palavra gorjeta, eu acho muito, sabe? Mas existe eu gosto do crowdfunding, que é basicamente você poder ter doações ali, né? Criar uma forma de ter doações, etc., que eu acho até melhor. Diferente nas plataformas de estratégia crucial, essa diversificação não só reduz a dependência de intermediários, mas também empodera o artista com maior controle financeiro a criar múltiplos canais de engajamento monetizáveis com sua base de fãs mais dedicada. Então, é isso, família. A gente, basicamente, esse assunto que eu trouxe aqui para a gente finalizar esse último slide, eu queria muito trazer essa visão para vocês de amadurecimento em relação a fã, sabe? Porque depois eu acredito que, depois dessa questão dos streams e etc., ficou muito subjetivo isso. E pra gente que é artista independente, eu vejo muitos artistas falando assim, pô, querendo ou não, fazer arte é caro, a gente sabe que é caro, a gente precisa produzir, a gente precisa meio mundo de trâmites por trás para poder fazer uma música estar lançada, chegar no ar realmente, para que a pessoa escute. E assim, para a gente ter financeiro através dos streams, por exemplo, pô, é impossível, isso a gente já sabe, a gente mais fala disso lá dentro do grupo, né? É impossível hoje a gente ter literalmente dinheiro com streaming. É uma coisa que a gente não deve nem pensar tanto assim enquanto a gente estiver no mainstream, no independente, no under, né? Então a gente tem que pensar em formas, sabe? Em coisas que a gente precisa para poder monetizar. Se não for através do edital, criar uma marca, se não for criar uma marca, pensar ali no estilo de crowdfunding, né, onde a gente pode estar fazendo essa questão de doação e etc. Pensar em maneiras de ganhar dinheiro além do trabalho, além da música, além da arte e eternizar isso. Porque a gente está vendo, por exemplo, eu vou utilizar novamente o Amarelo, o lançamento de Emicida. Cara, Amarelo, eu vou até pesquisar aqui para vocês terem uma noção de quanto foi
Peraí. O álbum virou um evento, que virou uma marca, que consequentemente virou uma estrutura imensa, documentário e etc., em cima de um álbum, sabe? Então ele conseguiu, além de gerar a narrativa das músicas, porque as músicas são fodas, tem identidade, tem história, tem storytelling, tem tudo isso, ele criou um movimento. Então, além da música, ele criou algo que perpetuasse o trabalho que eles estavam fazendo. Então, tipo assim, pensar, o que eu posso fazer além da música que eu tô lançando agora, além do single, além do álbum, para que isso se torne realmente rentável e para que isso realmente se torne algo que eu consiga sustentar a longo prazo. Basicamente, é esse assunto que eu queria trazer para vocês. Eu estava estudando muito sobre isso, justamente para aplicar aqui com os artistas. E, enfim, eu queria saber agora de vocês. O áudio está aberto para vocês conversarem, para vocês trazerem o que vocês acham desse assunto, se vocês conseguirem entender, tiveram alguma ideia. E é isso, vamos trocar agora, que agora é nosso momento de conversar. Oi, amiga. E aí, Ramon, tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Gostei. Antes de mais nada, porque você, enquanto interlocutora, é uma ótima ferramenta. Então, isso já torna possível. Porque muitas vezes, muitos de nós têm um conhecimento absurdo, assim, mas a didática de transmitir, às vezes, não chega, né? Para nós aqui chegou, e eu digo nós porque eu tenho já um trabalho artístico, assim, e nesse momento eu estou fazendo alguma coisa com alguns artistas e 2 desses amigos estão comigo, presencialmente, vendo você falar. Então, permitindo um react em tempo real aqui entre nós. E que idade você tem, amiga? Desculpa perguntar assim. Eu tenho 34, falar primeiro. Eu tenho 22, vou fazer 23 já. Ah, continue. Não, legal, porque se você tem 7 anos, então, de trabalho, nossa, né? Então quer dizer eu comecei minha primeira empresa com 15, me formei aos 20 e agora eu vou fazer o bacharelado. Em que ano você tinha 15 anos? 2020... Não, 2019. 2018. Foi? Caramba, interessante, porque aconteceram muitas coisas e a nível de dados são até enlouquecedoras. Você vê que em 2011 eu lancei um disco, por exemplo, disco físico, né, de um grupo chamado Suspeito 12, que eu fazia parte. Caramba, era outro universo, era você ir pro Rio Vermelho, vender 100 CDs e a R$5 cada um, era uma coisa muito diferente. Mas voltando para agora, vendo tudo isso que aconteceu e vendo a visão que você tem, seja por um conhecimento academicamente adquirido, seja pelo que você viveu profissionalmente, que é a maior carga, com certeza, ou seja pela inspiração que vem, que eu sei que muita coisa que você falou aqui talvez nunca tenha dito, né? Porque vai se inspirando, vai aprendendo também com o que tá falando. Eu printei aqui todos os seus slides. Eu vou mandar o PDF lá no grupo depois. Mas eu tenho essa coisa de ladrão, assim, acho que eu canto rap. É por isso que eu canto rap. Eu tenho essa coisa. Tu sampleia, né? Não, quem sampleia é o outro que tá aqui comigo. Ele é ladrão, é ladrão que nem eu, é do meu time esse daí. Esse cara. Batalha Popular Brasileira. É isso aí, Batalha Popular Brasileira. Pra fechar aqui essa minha fala, eu achei extremamente útil. Acho que corrobora total com coisas que eu venho fazendo hoje em dia, depois de 15, 16 anos nessa coisa de rapper. E sei que tá muito alinhado, muito legal. É pra isso que eu pago a internet. Então, te agradeço, porque eu tô num grupo que eu nem pago taxas, assim. E é um material que salva uma vida. Eu, hoje, anotei, né? Acho que é até um bom feedback que um desconhecido tá aqui assistindo o seu material.